Olá, boa noite. Oi, gente, boa noite. Vamos chegando. Hoje eu vou conversar com uma amiga minha, a Vivi. Ela também, mãe terapeuta assumida. Boa noite. Vamos esperar a Vivi entrar. Oi, oi. Boa noite para todo mundo que está entrando. Estou só esperando a Vivi para a gente começar a conversar. A Vivi acabou de entrar. Manda a solicitação, amiga. Boa noite. Que bom ver vocês aqui. Mais uma noite com a gente. Vamos bater um papo bem legal hoje. Vamos viver. Amiga do céu. Deixa eu ver aqui. A Vivi não me chama? Vivi! Tá me ouvindo bem, Deixa amiga? eu, tá, deixa eu só organizar aqui, porque eu não consegui pelo computador, eu vou ter que usar o celular. Se organize. Só apoiar. Tá. Então, eu tava falando, Vivi, que essa é mais uma live com mais uma amiga minha. É, Essa amiga, infelizmente, eu ainda não conheci pessoalmente, mas tem muitos planos aí pra gente se encontrar, né, Vivi? pegar uma praia aqui, Com certeza. Tem alguns quilômetros aí que nos separam, mas a internet tá aí para unir, né? Eu conheci, verdade. eu conheci a Vivi por meio da Rose. Quando a Rose veio aqui para Brasília, ela me falou de você, falou do seu trabalho, falou que parecia muito o que eu fazia com o Davi. E aí, na mesma hora, eu já comecei a seguir, já comecei a curtir suas coisas, e aí já chamei no direct, começamos a conversar, fomos estreitando os laços, né? Verdade, hein? E aí troca o WhatsApp. Essa semana eu acho que os áudios que a gente trocou já dava um podcast bem grande, não dava? Muito. Dava várias lives, na verdade, né? Pois é, foi muito assunto que a gente conversou. A Vivi é Verdade. muito querida. Eu vejo muito a história assim muito parecida, né? A minha história com o Davi, com a Vivi, com o Rafa. Também uma mãe terapeuta assumida, que chamou para si essa responsabilidade que a gente sabe que é bem difícil, que é uma responsabilidade muito grande, né, Vivi? Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história pra gente. Assim, como você falou, né? Assim, eu resolvi assumir esse papel por inúmeras razões, né? Que a gente vai discutir nessa live. Eu sou a mãe do Rafa e da Laurinha, né? Rafa é uma criança no desenvolvimento atípico, foi diagnosticado com 2 anos e 9 meses. E apesar de eu ter uma filha, né, mais velha, a Laurinha, de 8 anos, eu não entendia nada, na verdade, de autismo na época. Eu percebia que Rafa tinha um atraso, né, um atraso de comunicação importante, mas ele teve um contexto de primeira infância totalmente diferente. Então, Rafa, quando tinha 1 mês e 20 dias, ele estava bastante gripado.
E aí eu levei ele na emergência, a médica disse que eu voltasse para casa e continuasse cuidando dele em casa, que estava tudo bem. E 3 dias depois a gente foi parar no UTI. Rafa fez ventilação não invasiva, passamos 10 dias na UTI. E no segundo dia de UTI, a técnica de enfermagem tirou o oxigênio para dar um banho de leito nele. E aí Rafa foi embora. E aí me tiraram da UTI e fizeram todos os procedimentos nele. E aí ele fez ventilação não invasiva. E essas internações se repetiram por muito tempo. Então ele apresentou um problema respiratório persistente, né? E foram várias internações em UTI, em apartamento. E a gente mimava muito o Rafa. O medo de perder ele era tão grande que a gente mimava demais ele. Ele era o caçulinha. E aí essa fala veio, ele se desenvolveu normal, assim, né? Dentro dos padrões. Mamou até 1 ano, sempre me olhou, sempre manteve esse contato visual comigo. Quando eu saía, que eu chegava em casa, ele sorria para mim. Ele era uma criança que não tinha nenhum sinal nem sintoma. Então, quando foi pertinho dos 2 anos, a gente começou a acender o alerta da comunicação. Ele nunca perdeu completamente a fala, mas assim, eram palavras soltas e não tinha funcionalidade, né? Ele falava só com muita dificuldade o nome da irmã, balbuciava mamã, mas o pouco repertório que ele tinha era em inglês. Falava cores, números, e ele conseguia também imitar algum som de animais. E aí eu levei na pediatra, né? De praxe, a pediatra disse, não, mas atraso de fala nem sempre é autismo e vice-versa. Então vamos esperar mais um pouquinho, e aí com 2 anos e 3 meses, eu levei ele, eu pedi encaminhamento para ela e levei uma fono. E aí a fono já acendeu o alerta, né? Na segunda sessão já me chamou, falou, olha mãe, ele tem um atraso de comunicação importante, mas ele tem outras coisas que eu percebi, né? Rafa não mantém contato visual, ele olha, mas não sustenta, ele tem comportamentos estereotipados. E você já ouviu falar em autismo? Aí ele baque, né? Eu não entendia nada de autismo, apesar de ter um primo que tem um filho autista na família, mas eu não convivia. E na minha infância eu não tive experiência de ter amigos com algum tipo de necessidade especial. Então, era tudo muito novo, né? E aí a saga começa daí, quando esse profissional me alertou para o autismo, né? O Amiga, neuro, e essas características a mais que ela te alertou, você já percebia ou não? Você só viu mesmo aquele atraso de não, linguagem? eu só percebi quando ela me sinalizou. E aí eu fui, assim, eu parei para realmente olhar a Rafa, né? Uhum. Ele tinha a mania de colocar os carrinhos em fileira, parear carro. Ele tinha um interesse muito grande em estrela. E eu me lembro que uma vez eu estava na farmácia, no shopping aqui em Recife, e ele tinha uma estrela pendurada nessa farmácia e ele queria, porque queria essa estrela. E eu não entendia aquele comportamento dele. E ele não me apontava, ele só gritava, ele só chorava, porque ele queria aquela estrela. E aí, quando a Funo me falou, foi que eu parei para poder entender, pesquisar um pouco. E aí comecei realmente a ver que Rafa tinha várias características. Aí eu peguei um caderninho meu e, né, nesse paralelo, marquei uma consulta particular, porque neurologista bom, ou ele está no Sistema Único de Saúde, que aí leva muito tempo para você conseguir marcar uma consulta, ou você paga particular, que também é uma demora. E aí eu lembro que o senhor ajudou e teve uma desmarcação na consulta, e a gente conseguiu, para menos de 2 meses, a consulta. Foi exatamente quando o Rafa tinha 2 anos e 9 meses. E aí eu fui para essa consulta com o neuro particular e eu tinha levado um caderninho. Quando eu parei, né, esse meio termo, para esperar essa consulta, eu peguei um caderninho que eu tinha em casa e eu comecei a tentar anotar o que é que Rafa fazia. Mas era tão pouco que ele fazia para a idade que ele tinha. E aí isso tudo me chamou a atenção, né? E eu parava para observar ele não apontava, ele quando chegava adultos aqui diferentes aqui em casa, ele se comportava de forma diferente.
E eu comecei a perceber que ele estava no meio das crianças, mas estava brincando sozinho. Ele não estava nessa interação com o outro. E tudo isso, né? Aí na conversa com o neuro, e assim, eu tive não foi sorte, foi o Senhor mesmo que colocou esse neuro no meu caminho. E a consulta com ele foi maravilhosa, né? E aí ele falou: olha, mãe, não é o que o seu filho faz, né? É o que ele não faz que é muito mais relevante. E aí, quando ele falou: olha, a Rafa tem características do transtorno do espectro autista, e eu acho que ele é moderado. E eu disse: doutor, ele é moderado. Mas ele é tão sabido, ele imita ações de animais, ele fala algumas palavras em inglês. E ele falou: mãe, ele não segura nem a mamadeira para tomar o gagal. Ele precisa de suporte para coisas que uma criança de 3 anos faria sozinho. E aí a ficha caiu ali, né? Uhum. E aí, assim, vem as perguntas e questionamentos, né? Se ele vai ter amigos, se ele vai casar, se ele vai se alfabetizar. Então, essas angústias que permeiam esse maternar. Isso Mas que aí eu você falou é muito importante, né? Porque a gente, quando a gente está nesse limbo, né, das dúvidas, que a gente tá ali na negação ainda, a gente se apega muito ao que os nossos filhos fazem. E assim, e eles são realmente muito inteligentes, eles têm hiperfoco, então no que eles gostam de fazer, eles se saem super bem. Só que não é o que eles fazem, né? É o que eles não fazem. E a isso. gente tem que levar em consideração, quando a gente faz uma avaliação de uma criança que está em avaliação para um diagnóstico de autismo, a porcentagem de vezes que essa criança faz, né? Então, por exemplo, se tem uma criança que está em investigação, o médico vai perguntar assim: ele te olha nos olhos? Aí a mãe, sempre tendenciosa, ela fala: ele me olha. E as outras pessoas da casa, ele olha? Às vezes ele olha. Esse às vezes a gente tem que levar em consideração que uma criança típica, ela vai olhar em pelo menos 80% das vezes que alguém chamar ela, ela vai olhar. Pode ser que algumas vezes ela esteja distraída e não olhe. A criança atípica, ela não passa dos 50%. Ela vai estar sempre abaixo disso. Então, assim, olha a quantidade a porcentagem é disparadamente desigual, né? Então, assim, mas a gente se apega nisso. Ah, mas ele fala inglês, doutor, mas ele sabe todas as cores, mas ele organiza, assim, os brinquedos dele de uma forma que é só dele. Ele tem algumas manias, né? Alguns pais falam isso, né? Isso é uma mania que ele tem. Ele não toma mamadeira sozinho porque ele é mimado, porque ele é meu caçula, né? A gente se apega a algumas coisas, mas a gente tem que levar em consideração quando a gente tem uma criança que tem uma suspeita, e é muito importante a gente destacar, a suspeita pode não ser um diagnóstico, e que não seja lá na frente um diagnóstico. Mas se tem alguma mãe com alguma dúvida de que uma característica dessas está batendo, ela tem que procurar ajuda, né? Não é normal, não é preguiça da criança de 2 anos não estar falando um número X de palavras. Às vezes a gente se apegava, né? Eu pelo menos me apeguei nisso na época, eu falei assim, mas ele falava. Com 1 ano e meio ele falava. O que que aconteceu agora que ele não fala? Para mim, ele tinha sofrido algum tipo de trauma neurológico, né? Que tivesse levado a essa poda neural assim tão abrupta, né? De parar de falar e perder habilidades e tudo. Então, assim, a gente tem que levar em consideração a quantidade de vezes que essa criança faz. Porque ela vai fazer algumas vezes. Às vezes você chamava o Rafa e ele olhava, mas ele olhava só quando você chamava. Isso acontecia com o Davi, por exemplo. Se a gente estivesse em um lugar diferente, todas as vezes que eu chamasse ele, ele me olhava. Mas eu era a única pessoa que ele atendia ao chamado. Ele não atendia o chamado da avó, do pai, do irmão, de ninguém. Então, assim, claro que isso era diferente. Uma criança típica, se ela estiver no meio de outras 50 crianças e alguém falar o nome dela, ela vai olhar, ela vai procurar quem está me chamando. A criança atípica geralmente não vai, né? Então a gente Né? fica muito tempo se iludindo de que não vai ser. Eu, pelo menos, me iludi por um tempo, assim, passei uma fase nessa negação, né? E quando o médico falava, ó, mãe, tá tudo bem, essa fase vai passar, ele vai falar, menino é mais preguiçoso.
ele é o seu caçula, então ele tá mimado, você tá mimando ele, coloca na escola porque vai desenvolver, e a gente sabe que não é assim, né? E Vivi, me conta como que foi a sua fase do luto, você passou por ela? Eu costumo dizer que eu não vivi essa fase do luto. Eu, assim, a fase mais difícil para mim foi a fase de esperar pelo diagnóstico. Foram um mês e acho que 20 dias esperando essa consulta, né? Uhum. E era muito mais angustiante porque a gente vai para a internet, né? E aí a gente fica Google, pesquisando. né? Isso, a gente fica vendo vídeos e entrevistas e lendo artigo. E aquilo ali vai te angustiando. E tu olha para o teu filho e, assim, você não quer aceitar que ele tem aquelas características, ou você diz, mas a pediatra dele, inclusive, até hoje, eu acho que ele não é autista. Então, a nossa maior dificuldade é encontrar um profissional competente que acolha esse alerta da mãe. Olha, eu não tô vendo essa evolução. Eu acho que, para mim, não está no, é, não está evoluindo bem. Então, assim, acolher essa fala da mãe e encaminhar a um profissional adequado. E, assim, eu sou muito grata a Deus porque eu encontrei essa fono e essa fono me acendeu esse alerta. Porque a gente achava que era muito mimado, ele foi internado várias vezes, ele não podia ver ninguém de branco, ele já ficava estressado, acho que remetia às internações dele, foi muito manipulado, enfim. A gente vivia em hospital com o Rafael até perto dos 4 anos. Foi a última internação dele em UTI. Então, assim, para mim, ele era uma criança que tinha um atraso, mas que não me remetia ao autismo. Eu não conhecia, eu não sabia nada do autismo. Então, assim, a gente tem essa carência de procurar um profissional, né? Que a gente normalmente procura o pediatra. E o pediatra, ele não tem esse feeling, não tem essa sensibilidade e essa Não de tem o escutar. preparo ainda, né? E Porque até mesmo neurologistas, lá né? fora, quando você leva uma criança num pediatra, em outros países, eles têm um checklist de habilidades, né? Que a gente tem aqui também, que é o MChat. Então, se a criança não fizer alguma dessas coisas que estão lá, dessas habilidades, já acende uma luz amarela de alerta para que essa criança seja acompanhada. E se houver um número considerável de atraso, essa criança tem que ser encaminhada imediatamente para intervenção. Porque pode sim ser só um atraso no desenvolvimento, mas pode ser um transtorno, pode ser uma síndrome rara, e aí muitas vezes deixa de ser investigado, né? E essa criança está perdendo tempo de estimulação, né? O que você Eu também falou, né? passei, E eu tempo é uma passo coisa que muito a gente por não isso. tem, a gente corre contra o tempo, né? Exatamente. Aí você falou que você recebeu o diagnóstico dele com 2 anos e 9 meses, Dois né? anos e 9 meses, isso. E aí eu fui muito feliz porque o neuro falou, olha, mãe, o autismo ele é um transtorno dinâmico e não estático. Não quer dizer que Rafael hoje é um autista moderado e que amanhã ele permaneça dessa mesma forma. O que vai mudar o prognóstico dele é o que ele vai receber agora de estímulo. E aí eu não muito satisfeita com essa consulta, procurei uma segunda opinião de uma neuro aqui de Recife, muito renomada, e um esposo de uma amiga minha que é médico conseguiu uma consulta com ela no SUS para mim. E aí eu queria muito ouvir a opinião dela, e na opinião dela, Rafa, tinha características, mas era uma questão de desleixo da família, digamos assim, de deixar a criança exposta à tela, que era uma coisa que, Rafa, eu sempre fui uma mãe muito presente para os meninos, nas 2 gestações, amamentei até 1 ano, abri mão do trabalho para ficar com eles em casa até 1 ano e 4, 5 meses, por aí. Então, eu sempre fui de me jogar na brincadeira com os meninos, de estar perto, de estimular. Então, eu nunca fui uma mãe ausente ou uma mãe relapsa, como eles podem julgar, de deixar a criança exposta à tela. Não, não fui. Então, assim, Mas isso daí, Vivi, não é só com você, né? Você sabe que eu falo isso, eu falei isso nas outras lives. Isso é uma forma de culpar a gente, como se a gente já não tivesse culpa o suficiente, né? A gente não sentisse culpa o suficiente. Vem um profissional desse e fala assim: olha, coloca na escola porque ele não está sendo estimulado. Ele vai ser estimulado em outro lugar. E a gente sabe que não é verdade, que a gente fez o possível, né? Não foi falta de atenção, não foi falta de estimulação.
é um transtorno, já estava ali nele, só que não foi detectado antes, né? É verdade. E aí, assim, né, nessa consulta com a neuro, né? Foi muito rápida a consulta com ela. E aí ela me entregou um encaminhamento para terapia. Aí eu falei para ela, olha, doutora, eu tenho um plano de saúde. E ela falou, você tem plano de saúde? Pegou o encaminhamento da minha mão e rasgou. Assim, tem diploma de doutora, né? Mas analfabeta no trato, na empatia, no respeito com a mãe que está ali procurando uma resposta para aquele atraso, né? Ela simplesmente pegou o encaminhamento da minha mão e rasgou e mandou eu procurar o plano de saúde. Até um turista, quando chega no Brasil, ele tem o direito de ser assistido por um médico do SUS, se ele precisar. E por que não eu procurar uma segunda opinião no SUS? Então, a luta da gente já começa daí, né? Do acesso a um bom médico, a um médico que tem empatia, que acolha a nossa fala, que entenda, né, a nossa angústia e que nos direcione para um tratamento adequado, né? E, e consiga dar esse suporte para a gente, né? Como família. E aí, assim, eu costumo dizer que a mãe terapeuta nasceu no dia do diagnóstico de Rafa. Porque naquele dia, quando o médico me falou, mas mãe, ele não segura nem a mamadeira para se alimentar. E Rafa, nesse dia, eu cheguei, a consulta foi à tarde, e aí quando eu cheguei, eu dei a janta dele, mas ele sempre tomava um gagalzinho antes de dormir, e naquele dia ele dormiu sem um gagal, porque eu não segurei mais a mamadeira para ele. E daí a gente começou. Mexe com a gente, né? Lembrar de todas essas coisas que a gente já passou. Dói ainda, né? São feridas que a gente não cicatrizam, né? Porque quando a gente fala, parece que a gente volta naquele momento e sofre tudo de novo. Isso que você falou dessa médica é muito parecido com o que eu vivi aqui também. Porque na época da desconfiança, né? Na época que o Davi teve a regressão e veio toda essa desconfiança, a gente não tinha plano de saúde para ele. E aí a gente foi procurar um neuropediatra, e aqui em Brasília, neuropediatra só tem no Hospital da Criança, e tem uma fila gigantesca, assim, de crianças para serem avaliadas. O médico aqui do posto colocou como urgente, né? Colocou a fitinha vermelha no pedido, e eu falo a mesma coisa que você, foi Deus que abriu as portas, porque, assim, em menos de 2 meses a gente conseguiu a primeira consulta. Só que a primeira consulta foi, assim, um banho de água fria. Eu me lembro até hoje, assim, da médica olhou para mim, eu fui com a minha sogra, né? E aí ela olhou para mim e falou: "Olha, ele é autista, ele é um autista severo, clássico. Você tem outro filho?" Aí eu falei: tenho um filho mais velho. Ele é normal? Já começou daí, né? Aí eu falei: é. Ela, pois então, investe nele, porque esse daqui não deu certo. Eu, você e essa porta somos a mesma coisa para ele. Ele nunca vai te reconhecer como mãe dele. Ele nunca vai aprender uma letra. Ele nunca vai falar com você. Eu falei para ela assim, eu lembro que eu fiquei tão em choque, assim, igual você, eu não sabia de nada, eu não tinha experiência com autismo, eu tava ali naquela consulta achando que alguém ia me dar uma luz, porque eu sabia que alguma coisa estava errada no desenvolvimento dele, né? E aí eu fiquei tão em choque, fiquei paralisada, nem eu nem minha sogra, a gente não conseguiu falar nada. Ficamos as duas assim com a cara estatelada lá. E aí eu falei assim, nossa, então eu acho que eu preferia nem saber, porque até agora eu estava tentando fazer alguma coisa por ele, mas você está dizendo para mim que eu posso largar ele num quarto e só dar comida e limpar ele que ele vai sobreviver. Ela, é basicamente isso. E nesse dia também nasceu uma mãe diferente em mim, porque eu falei, não vou desistir dele. Eu não aceito nenhuma palavra que ela falou na vida do meu filho. Nada disso vai se concretizar. Eu tenho certeza que os planos de Deus na vida dele é outro. Então,
Naquele dia eu apaguei o que ela tinha falado para ele. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu sentei no sofá com ele, sentei ele de frente para mim e falei assim: Você é o meu orgulho. E eu tenho certeza que você vai se tornar um grande homem. E a gente vai fazer tudo o que for possível para que você se torne esse homem. Então, assim, desde esse dia, é igual você falou, nasceu a mãe terapeuta aqui também, né? Sem nem a gente Mas saber, né? sem a gente Sem nem a gente saber, sem a saber. gente querer, né? Porque a gente não quis entrar nesse barco, né? A gente foi Isso. jogada aí nesse barco. E a gente sabe, né, Vivi, que foi essa nossa decisão que tornou diferente todo esse diagnóstico que foi dado lá no início, né? Isso. Porque talvez se eu não tivesse tomado essa postura e você também não tivesse tomado essa posição de ser a terapeuta do Rafa, eu ser a terapeuta do Davi, talvez o prognóstico dele seria outro, né? É. Você me contou que o Rafa já caminhou no espectro, né? Isso, ele Conta pra evoluiu, gente. né? Ele era um autista moderado, e aí, como eu falei para vocês, naquele dia a mãe terapeuta nasceu ali, foi instintivo, né? E assim, eu comecei muito de forma muito intuitiva. Era uma mãe querendo resgatar o filho. Então, é assim, na verdade, é um resgate diário, porque todo dia a gente puxa um pouquinho a corda. E todo dia a gente sobe um pouquinho. E aí, com, eu tinha uma hérnia de disco na cervical, e a minha cirurgia era logo em seguida a consulta de Rafa. E eu disse, doutor, me opere logo, que eu tenho um grande trabalho pela frente. Então, assim, cuida da minha coluna, porque eu já estava sem força no braço, eu tinha muita enxaqueca, já estava bem comprometida. Então, eu me operei no mês seguinte do diagnóstico de Rafa. E aí, antes de me operar, eu fui para a cidade, comprei um monte de brinquedo educativo, comprei EVA, cola, saí. Nem sabia que eu tinha esses talentos para. Eu sempre gostei de coisa artesanal, eu costuro para mim mesmo, não para fora. Mas eu não sabia que eu tinha esse talento. Eu sempre digo assim, eu precisava do diagnóstico de Rafa para me encontrar, porque de tudo que eu faço bom, ser mediadora de aprendizagem é o que eu sei fazer de melhor. E eu nem sabia disso. Então, assim, as coisas de Deus são perfeitas, né? Então, assim, eu me encontrei depois do diagnóstico de Rafa. E aí eu fui na cidade, comprei todas as coisas que eu precisava. E aí fui para o Pinterest. Nessa época eu não tinha Instagram e eu sempre usei muito pouco as redes sociais, Facebook. E eu não sabia que existia essa rede de apoio de mães que são inspiração, né? E também são inspiradas. E aí eu resolvi criar jogos, criar maneiras e pensar em estratégias de como trabalhar com Rafa. Então eu peguei um caderninho, né? Esse meu caderninho que eu anotei o que, é que Rafa fazia. E aí eu comecei a colocar estratégia. O que é que eu queria trabalhar com o Rafa? Aí eu ia colocando contato visual, imitação, comunicação, porque a fala é uma coisa que mexe muito com a gente que é mãe, né? Então eu queria essa comunicação com meu filho. E aí, de forma muito despretensiosa e amadora mesmo, eu comecei a estimular ele em casa. E foi através do brincar, com brincadeiras sensórios sociais, criando jogos, circuitos, e aí fui enganjando ele na brincadeira, né? Eu só tirei um mês de licença, né? Na verdade, quando o médico me deu alta, depois de um mês, eu não usei colar, mas aí depois de um mês que eu já podia baixar um pouco a cabeça, eu comecei a cortar e a criar meus joguinhos e a colar e fazer quebra-cabeça para Rafa. E aí, mesmo sem poder me mexer muito, eu comecei a levar ele, o médico me liberou para dirigir, eu comecei a levar ele para as terapias. Mas depois do diagnóstico, a luta ainda é bem maior, porque começa a saga. Será que meu filho vai ter direito a uma educação inclusiva de qualidade? E será que ele vai ter acesso ao tratamento adequado? Né? Porque a gente sai com um laudo, o médico pede PEX, aba, ele pede tanta coisa ali, você lê aquilo tudo, você não sabe nem para onde vai, e você não sabe a luta que você tem que travar na justiça, né?
E para isso você tem que encontrar um bom advogado, você tem que ter dinheiro para pagar esse advogado, que não é barato. Você tem que pedir a Deus para que seu processo caia em uma vara, que aquela pessoa que vai olhar o seu processo, ela entenda do contexto terapêutico. E meu processo caiu numa vara onde o juiz indeferiu. Então, ele negou o tratamento a meu filho. E aí a gente tem que recorrer. E isso tudo leva tempo. E dinheiro, né? Então, dinheiro. Então, eu tinha o sonho de ser professora de inglês. Então, eu queria fazer inglês, eu tinha juntado dinheiro para fazer o intercâmbio de um mês, quando eu tivesse mais avançada no inglês. E aí veio o diagnóstico de Rafa e todo o trocadinho que eu tinha, na verdade, que não era dinheiro. O autismo me surrupiou tudo. E aí eu tive que engavetar esse sonho, mas nessa faculdade de letras eu tenho uma amiga que ela tem gêmeos, e aí ela me disse a seguinte frase, Viviane, o que acontece na sua casa, o momento que você destinar para o seu filho, para trabalhar com ele, é tão importante, é tão importante quanto o que acontece no set terapeuta. Então, assim, dedique, mesmo que seja um pouquinho de tempo, para brincar com seu filho, brinque de faz de conta, leia um pouco, estude, procure cursos, mas brinque com seu filho, invista tempo com ele. E aí eu tranquei a faculdade porque eu não consegui mais, assim, eu estava sem cabeça e eu tranquei a faculdade por 1 ano e meio. E aí eu trabalhava numa fábrica. Depois do diagnóstico de Rafa, eu não pude abandonar o emprego, como muitas mães não podem. E é compreensível porque as contas não fecham. E eu passei 1 ano e 8 meses ainda trabalhando. Eu tranquei a faculdade e o momento que eu chegava em casa, eu tomava um banho. Eu trabalhava em fábrica e trabalhar em indústria é pesado, porque eu era técnica de segurança do trabalho e eu não tinha um trabalho só em escritório, no ar-condicionado. Eu estava na área liberando serviço, içamento de carga, espaço confinado. Então, era uma atividade que envolvia um desgaste grande, mas quando eu chegava em casa, eu tirava a roupa e me jogava nele. Então, a gente ia brincar. Eu Uhum. até postei nos destaques, assim, algumas coisas que eu fazia, e você vê as imagens, é tudo um pouquinho escura, porque tudo acontecia à noite. E mesmo assim, com esse pouquinho de tempo que eu tinha com ele começou a me dar muitas respostas. E aí Amiga, começou a falar, oi. perguntaram aqui como que a gente se organizou para se tornar mãe terapeuta. Eu não sei você, mas eu não tive tempo para me organizar. Na Não, eu verdade, igual eu também falei, eu fui jogada nisso e eu entrei de cabeça. Eu comecei muito tentativa e erro. Eu já falei isso que eu me frustrava bastante, porque o Davi tinha muito comportamento inapropriado. Então a gente tentava fazer as atividades e aí tinha muita birra. Ele chorava de lá, do lado da mesinha, e eu chorava do outro lado. Eu não tinha esse manejo que eu tenho hoje. Então, assim, a caminhada foi muito longa. E ao longo desse período, desde essa primeira consulta até hoje, foi muita tentativa e muito estudo para que a gente conseguisse avançar nisso. E hoje eu me considerar mãe terapeuta dele, foi um período muito longo, assim, né? Foi muito desgastante esse período do início, porque a gente tenta e algumas coisas não saem como a gente quer, né? A gente vê, às vezes, no Instagram lá da outra pessoa. Nossa, olha o filho dela, responde tão direitinho, ele faz tudo, ele já tá sabendo as letras, e o Davi não sabia nada disso, e o Davi não conseguia fazer atividades que para outra criança lá era muito simples. E eu me frustrava bastante nisso. Então, assim, eu fui também buscando o meu jeito de maternar e de fazer a terapia com ele, né? Eu tentei parar de copiar o que os outros faziam e buscar o meu jeito de fazer. Porque o meu filho era diferente dos filhos das outras pessoas lá do outro lado, né? Então, às vezes as pessoas veem o Rafa fazendo alguma coisa e dando tão certo e vai tentar em casa e não consegue e se frustra, né? E às vi. vezes até desmotiva outras mães. Conta aí como que foi a sua preparação. Na verdade, não teve, né, Simone? Eu passei a observar mais Rafa, né? E a partir dessa observação, conhecendo ele melhor, eu fui criando estratégias de ensinar. Eu não sabia que era ciência aba, eu não sabia nada. E aí, o pouco dinheiro, o trocado que me sobrou, eu fui fazer o quê? Estudar.
E estudar é libertador para a gente como família, porque a gente tem como argumentar, a gente tem como criticar, a gente tem como entender se aquela terapia está sendo boa ou não para o nosso filho. Eu vou contar uma experiência para vocês que foi minha recentemente. Eu estava na rede credenciada aqui em Recife, porque o juiz que julgou meu processo colocou lá preferencialmente rede credenciada, e eu tive que ir para a rede credenciada. E aí a psicóloga, todos os feedbacks, né? Eu sempre pedia feedback no final da sessão. E aí, como é que Rafael foi hoje? Aí a psicóloga olhou para mim e disse assim: Olha, eu queria confirmar com você o número do telefone do seu marido. Aí eu achei estranho, né? Confirmar o telefone do meu marido. E aí, será que ela quer ser com ele, né? Não sei. E aí ela disse, é porque hoje eu trabalhei com ele, o número do telefone, seu e do seu esposo. Porque Deus o livre, ele se perca. Aí eu tive que falar com a dona da clínica. Eu disse assim, eu atravesso 2 cidades com meu filho para chegar aqui nessa clínica. E a sua psicóloga me dizer que está trabalhando número de telefone em vez de comportamento. Eu não estou entendendo. Então, se eu não estudasse, se eu não entendesse do contexto terapêutico, eu não talvez conseguiria enxergar certas coisas que hoje eu enxergo, né? Graças a Deus, hoje, a equipe que atende meu filho, a gente é muito parceira, a gente não é oponente. Eu entro no set terapêutico, eu opino, eu chego lá com meu caderninho, Mariana, me tira a dúvida aí, ó, me dá dica disso. Aperrei o fono, porque a gente é limitado como mãe, mesmo que a gente estude, eu só posso ir até aqui. Então, eu preciso do suporte desses profissionais para que esse tratamento continue na minha casa. E o que vocês conseguem enxergar nos stories, né? É um momento de mesinha, mas estimulação da hora que acorda, da hora que vai dormir. Então, se Rafa ganha uma pipoca, eu pergunto, quem lhe deu? Aí ele me diz, foi o vovô. Diz, você agradeceu? Eu estou oportunizando a aprendizagem. Essa pipoca é doce ou salgada? Me dá 5. Então, assim, é o dia inteiro oportunizando, né? Trabalhando com ele, trabalhando autonomia, independência, comunicação. Enfim, é um trabalho árduo. Isso que você falou, assim, é muito importante, né? E é verdade 100%. Depois que a gente começa a estudar, a gente tem argumento. E a gente não Isso, é passado para trás, com né? certeza. Mas uma coisa negativa disso é que eu já tive que trocar de profissional com o Davi nesses 3 anos aí várias vezes. Primeiro porque é muito difícil você encontrar profissionais que queiram essa troca. Quando eu falava para o profissional, olha, eu sou mãe terapeuta. Ela, mas o que é isso? O que que você faz? Eu falei, eu aplico os programas nele, eu sento com ele para fazer terapia, eu passo o dia inteiro estimulando ele no que eu puder estimular. Seja na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, a gente está estimulando o dia inteiro. Aí ela, não, mas você tem que ser mãe dele. Eu falei, olha, eu sei tudo isso aí que você vai falar e é muito bonito isso no papel, mas eu não tenho dinheiro para pagar a quantidade de horas de terapia que o meu filho precisa. Ou seja, eu preciso colocar a mão na massa. Só que eu preciso que você me instrua a fazer isso, porque eu não quero fazer errado. Eu não quero estimular ele de forma errada. Eu escolhi uma vertente dos tratamentos que o autismo precisa, que foi o ABA. Mas tem integração sensorial, tem fono, tem fisioterapia, tem psicomotricista. Então, assim, você já imaginou se a gente fosse estudar, literalmente, ir para a faculdade, fazer curso de cada uma dessas áreas? É muito difícil. E eu já perdi vários profissionais. E profissionais, assim, que se diziam em clínicas que atendem aí milhares de famílias aqui, que falam que são especialistas, mas na hora que você fala que é mãe terapeuta, você assusta. Porque na Verdade. primeira vez que você for questionar uma coisa, elas já dão 2 pulos para trás, né? Porque, assim, uma coisa que eu sempre tratei, assim, com a psicóloga do Davi, são as necessidades da nossa família. A nossa realidade, eu preciso que seja desenvolvido isso e isso com o Davi. Não adianta ela trabalhar uma coisa lá que ela acha que é importante, mas que no nosso dia a dia não vai ter efeito nenhum. É como você falou, para que que ele vai aprender o número de celular
de vocês se ele tem comportamentos inapropriados que provavelmente vão impossibilitar a chegada de uma pessoa nesse nível de conversa. De falar, como é seu nome? Você está perdido? Me dá o telefone da sua mãe. Ele não vai conseguir chegar nessa conversa ainda. Ele não vai dar tempo. Nisso ele já vai ter corrido da pessoa, já vai ter chorado, já vai ter esperneado, a pessoa já vai ter desistido dele. Então, assim, tem que ser o que a família precisa. Olha, eu preciso que você trabalhe com o Davi o comportamento X. Ele está fazendo isso e isso, e eu preciso que isso seja resolvido. Como que a gente vai fazer? E aí, aquela velha história, né? Unir uma equipe que trabalhe no mesmo caminho. É TO, fono, psicomotricista, professor, a mãe. Tem que estar todo mundo no mesmo ritmo. Se está trabalhando as vogais, vai todo mundo trabalhar a vogal. Se está trabalhando número, é todo mundo que vai trabalhar número. Porque senão dá um nó na cabeça da criança. Com você Verdade. aí também já aconteceu isso de perder profissional? O profissional desistir ou você desistir do profissional? Assim, não, porque a gente estava na rede credenciada, né? A gente passou um bom tempo na rede credenciada. E eu já entendia que a rede credenciada não atendia. E a gente estava ali porque não tinha, assim, tão angustiante quanto receber um laudo e ter lá o CID, um diagnóstico. É você saber que seu filho precisa daquele tratamento e ele ser uma utopia, ele ser intangível, porque você não tem de tirar dinheiro. Tem muitas mães que vendem carro, vendem casa, pegam empréstimo para pagar advogado, para pagar terapia. Só que é um tratamento a longo prazo. E é um tratamento muito caro. Então é desesperador você olhar para o seu filho e dizer: meu filho precisa de 40 horas semanais, de 20 horas semanais, e você não tem aquilo. Então chegou dado momento que eu precisei largar o trabalho para ser até a escola dele também. Então, assim, não, eu não tive tempo. Então, assim, 2018 eu consegui encontrar uma equipe, né, de fono, de TO e de psicólogo, e que a gente continua com eles hoje, agora a gente voltou, e que a gente é muito parceiro, assim, a gente fala a mesma língua, quando eu preciso ser puxada a orelha, elas me puxam a orelha, olha, tá pegando pesado aqui, ameniza aí, olha, você Uhum. precisa melhorar assim. Então a gente tá sempre conversando. Essa semana mesmo, eu levei meu caderninho e vou lá em Mariana, na TO, Mari, me ajuda com isso aqui, como é que eu entendo isso, vou na fono. Então a gente tá sempre conversando. O Rafa não tem o aba escolar nem domiciliar. A gente está há 3 anos aí pleiteando esse tratamento adequado e completo que o neuro pede, mas ele ainda não chegou. E aí eu me desdobro, né, junto com a equipe que atende ele, para suprir todas essas demandas, né, que ele precisa para ir se desenvolvendo. E às vezes eu me pergunto assim, será que se ele tivesse tido o tratamento completo, né, se eu tivesse tido desse ganho, essa liminar e esse tratamento, será que ele tinha evoluído tanto que ele evoluiu comigo? Então, assim, quando eu olho, quando eu vou para o neuro, que o neuro fala, mãe, os sinais e sintomas têm se atenuado, que bom, você está fazendo um bom trabalho. Então, eu volto para casa e durmo feliz. Isso também aconteceu aqui quando a gente conseguiu a equipe que faz a investigação de autismo aqui no Hospital da Criança. O médico teve uma consulta com o Davi em novembro, e aí a gente voltou em abril do outro ano. E nisso eu já estava fazendo estimulação com ele, né? E na primeira consulta o Davi não deixou nem o médico tocar nele, porque ele tinha muita sensibilidade ao toque, né? E aí o médico me confirmou que realmente ele tinha características de um autismo clássico, né? Que provavelmente o diagnóstico dele sairia como um autismo severo. E na outra consulta, a gente chegou e o Davi já me pediu biscoito, que estava com fome. Sentou na cadeira e nisso a gente já tinha esperado mais de 2 horas do lado de fora, antes de entrar no consultório. Então o médico sabia que ele poderia estar bem agitado, né? E aí o médico, ele começou a ler as próprias anotações da primeira consulta, né? E aí ele falou assim, não, peraí, mãezinha, eu preciso confirmar com você uns dados aqui. Esse menino foi o que veio, e assim, 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 e aí começou a descrever a última consulta. Aí eu falei, foi isso mesmo. Ele, não, mas não é a mesma criança. O que aconteceu nesse período? E nisso a gente não tinha nenhum
tratamento ainda, a gente não tinha conseguido nada no governo, não tinha plano de saúde para ele ainda. E aí eu falei, olha, eu estou estimulando ele do jeito que eu consigo. Estou estudando, estou aplicando o que eu posso fazer com ele. Aí o médico falou assim, olha, pois então você continue, não sei o que você está fazendo, mas você continue a fazer o que você está fazendo, porque essa criança que está aqui é muito diferente da que esteve aqui em novembro. E se continuar assim, o prognóstico dele é outro. Então, assim, e de lá para cá, toda consulta que a gente vai tem evolução, tem coisas que o médico fala assim, eu não acredito que o Davi está fazendo isso. Porque a gente sabe também que o hiperfoco deles, às vezes, ajuda ele a estar avançado em áreas que eles não deveriam nem estar ainda, né? Porque, por exemplo, na escola, o Davi é considerado avançado para os coleguinhas dele na questão pedagógica, né? A gente sabe que social fica muito para trás, porque o interesse dele é quase zero no social, né? Mas pedagogicamente ele não tem atraso mais. Então, assim, e isso é de deixar a gente muito orgulhosa, porque as pessoas que lá atrás, essas terapeutas que eu encontrei e que me desmereceram, falando que eu deveria tentar ser só mãe dele, como se ser mãe também fosse pouco, né? Porque só ser mãe já é um mundo nas costas da gente, né? E quando a gente assume mais essa responsabilidade, e eu tinha muito medo de não dar certo. Eu tinha medo de olhar para trás e falar assim: o que eu fiz com meu filho? Eu deveria ter vendido tudo que eu tivesse e ter dado um tratamento dele particular. Mas hoje eu concordo com você. Será que se o Davi tivesse uma hora de fono, uma hora de TO, uma hora de psicólogo em clínica, será que ele estaria da mesma forma que está hoje? E a gente já sabe a resposta. Infelizmente, a gente sabe, porque, como você falou, tratamento que o neuro coloca lá no receituário lá é utopia, não existe. Não existe. Aqui no Brasil não existe isso, a gente não tem acesso a isso. Família de classe média, classe baixa, não tem acesso a isso. A gente não tem isso no SUS, a gente não tem isso nas escolas públicas, nem nas escolas particulares, a gente não tem acesso a esse tipo de tratamento que os nossos filhos precisam. O Rafa está estudando Tá, ele está matriculado na escola, mas ele não consegue assistir às aulas, não tem online. interesse. E aí eu resolvi assumir esse papel de alfabetizar ele em casa e tem dado Mais super um. certo. Mais um papel, né? Isso. A gente fica ali 2 horas na mesinha, mas o restante do dia oportunizando a aprendizagem e tem sido, assim, tem sido lindo de ver, assim. Eu olho para ele assim, nem de longe ele mais é aquela criança do diagnóstico. E lá no comecinho eu ficava com medo, eu me sentia incapaz, será que eu vou dar conta disso? E aí, estudar, como eu falei, foi libertador, assim. Estudar, assim, me deu condições, né, de poder entender as dificuldades, porque o autismo, você sai lá com o diagnóstico, mas você não sabe o que é uma TPS, você vai descobrindo, né? Aí você quer que a criança fale, mas aí tem outros transtornos de linguagem que vem associado muitas vezes. É tanta coisa para se trabalhar, né? Quando vem a fala, vem a ecolalia, aí vem a ausência de fonema, a troca de fonema, e a prosódia que a gente estava conversando essa semana. Enfim, são tantas coisas, e a parte motora, é tanta coisa que o autismo compromete que a gente precisa estudar e observar nossos filhos para entender como poder ajudar. Então, assim, eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz, né? A gente, às vezes, precisa engavetar alguns sonhos, traçar novas retas, se ressignificar, mas foi a melhor opção. Isso, a gente teve perda de rendimento, claro. A gente às vezes precisa perder para poder ganhar. Então, assim, chegou um momento que não dava mais. A escola me ligava, Rafael tá chorando, Rafael só quer ficar embaixo da mesa, Rafael só quer ir pro parquinho. E a escola já não sabia mais o que fazer, e aí eu tive que abrir mão, né, do trabalho para vir para um outro trabalho que é muito mais desafiador, mas eu não me vejo fazendo outra coisa senão mediar aprendizagem.
Amiga, você falou da questão motora, né? E você me influenciou assim altamente nessa parte, né? Que é tão importante e também tem muitos déficits nas crianças com autismo e é pouco falada. Os profissionais que atendem essas crianças falam muito pouco, né, dessas questões motoras e do quanto isso pode ajudar em outras áreas, porque eles também não falam isso pra gente, né? Olha, desenvolve seu filho lá no motor que a fala dele vai melhorar também, né? E Isso. você me influenciou até fazer o curso, né? Foi. Agora, para Sim. aprender um pouquinho mais sobre isso. E você coloca muito movimento nas atividades do Rafa, né? Conta como que isso ajudou aí para ele. Rafa tem uma inquietude motora muito grande. E toda vez que a gente ia para o neuro falava: esse menino é muito hipotônico, mãe. Ele é hipotônico do cabelo ao pé. E aí eu fui estudar um pouquinho, entender como em casa eu poderia ajudar. E no curso ABA que eu estava fazendo, eu encontrei um educador físico lá, eu trocava muita ideia com ele, comecei a ver páginas de educadores e ler sobre. E, assim, movimento já era uma coisa que eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei de brincar de elástico, de academia, eu sempre fazia isso aqui com os meninos. E aí eu fui vendo, né, e estudando. Não tem como você desenvolver apenas o cognitivo, porque o motor também anda junto. Uhum. Então, muitas coisas de habilidades de aprendizagem vêm através do motor, né? Então, os circuitos que eu fazia, que eu faço ainda, as atividades de movimento, elas são sob orientação da equipe que cuida de Rafa, e eu vou estudando e me aprimorando no que, como a gente falou, no que a gente tem capacidade, né? Porque a gente não pode entrar na área de outro profissional. Então, foi muito importante, porque Rafa não tinha muitos ganhos de motor, Rafa não tinha pega, não tinha apreensão, não tinha interesse em atividade do papel, até mesmo estar sentado, porque estar sentado para uma atividade requer muito planejamento motor. Não é só a criança estar ali sentada, é muita coisa que se envolve, né? E a gente vai aprendendo junto com essa parceria com os terapeutas, com lendo, estudando, fazendo curso. Então, eu percebi que quando eu coloquei movimento nas minhas atividades, o alerta de Rafa deu uma baixada e eu conseguia fazer mais atividades de mesinha com ele porque ele estava mais concentrado, porque ele já tinha recebido aqueles estímulos, né? Que ele precisava para se reorganizar e na mesinha ele começou a me dar mais resultado. E a aprendizagem começou a fluir mais, e aí tudo foi fluindo. Então, hoje na nossa rotina não falta atividades de coordenação motora ampla, né? Uhum. Circuitos, sempre colocando um pedagógico, uma proposta pedagógica em um movimento, usando a rede, né? A minha amiga Mari, a minha TO, que me dá muitas dicas, usar a rede para dar esse movimento que a gente tem em casa mesmo, né? E eu comecei a confeccionar as coisas, né? Comprar cano, fazer e é isso, assim, estudar é libertador. Estudar, a gente estudando, fazendo curso, aprimorando, conversando com os terapeutas, né, essa relação sendo estreitada, a gente só consegue lucrar, né? Você olhar para uma criança que recebeu um diagnóstico lá atrás, há 3 anos, que não é nem tão longe assim, né? E olha para essa criança hoje, vê que ele evoluiu, né? Saiu do moderado para o leve, saiu do severo para o moderado. É fantástico, assim, né? Com certeza. E isso que você falou, né, do nível de alerta, né? O que acontece muitas vezes de algumas mães pegar a criança e falar, agora nós vamos fazer mesinha, senta aqui, que agora. E achar que é aquela hora e vai dar certo, né? E muitas vezes a criança tá ali no nível máximo de agitação, ela precisa de movimento, ela quer correr, ela quer pular. Ela não conseguiu extravasar essa energia, e aí quando a gente coloca ela na mesinha, ela joga tudo pro alto, não quer fazer nada, começa a chorar, tem um monte de comportamento inapropriado. E se a gente dá esse estímulo para ela um pouco antes, quando ela vem para a mesinha, ela já vem mais calma, mais tranquila, já consegue desenvolver outras coisas, né? Amiga, nossa live já está acabando. Deixa. É rápido, né? A gente não falou nada, não conversou nada. Nem foi nem metade dos nossos áudios dessa semana. Eu queria só Outra te coisa agradecer importante, né? demais. Fala. Esporte na vida deles. O esporte ajudou muito o Rafa, né? O jiu-jitsu, a natação. É, foi maravilhoso, assim. Ganhos de planejamento motor, de controle instrucional.
foi, foi fantástico, assim. Então, é, o recado para as mamães é que estudem, procurem profissionais parceiros, né? Porque nossos filhos só tendem a ganhar quando essa relação é estreitada e quando a gente conhece do contexto terapêutico, né? Para que nossos filhos não percam tempo, né? Porque está muito tempo numa terapia que você não consegue ver resultado nenhum. Então, É tempo é ouro verdade. para a gente corre contra o Se tempo. você, se você consegue encontrar um bom profissional físico, né, de algum esporte que pega a mesma causa, ele consegue puxar coisas da criança que às vezes o terapeuta não consegue. Porque a criança já Verdade. está altamente motivada por conta daquele esporte que ela às vezes gosta bastante, né? E ele vai puxando coisa e aí flui mesmo. Eu, infelizmente, aqui com o Davi, a gente já tentou jiu-jitsu e tentou natação. E, infelizmente, a gente não conseguiu profissionais que tivessem boa vontade, no mínimo, né, o que eu posso dizer, em entender um pouquinho do que é o autismo, né? Então, assim, não adianta você falar que inclui uma criança, levar para dentro de uma sala com um tatame e falar, deixa o menininho correr, deixa ele correr, que ele gosta de correr. Isso não é inclusão, isso não é colocar a criança nas atividades, não está fazendo nada, né? Porque se fosse para correr, eu levava ele para uma quadra e soltava ele, deixava ele correr, né? Não é só isso, tem que fazer ele participar. O esporte também é uma boa entrada de socialização, porque ele vai ter contato com outras crianças. Tem esportes que são de contato, né? E ajuda bastante. Vivi, quero te agradecer muito. Você sabe que você mora no meu coração, você, o Rafa, a Laurinha. Minha consultora. Qualquer, qualquer Obrigada, dia eu apareço aí, você vai ver. com Nós vamos para a certeza. praia. Vou colocar Davi e Rafa para se divertir horrores juntos. Ó, o pessoal tá Isso. pedindo a live, viu, amiga? Vamos fazer outra live. São muitos assuntos para falar, né? Mas olha, o pessoal pede live, mas o pessoal não fala do que eles querem falar, do que quer saber. Tem que falar lá pra gente. Manda lá no direct o que quer saber, quem que quer que seja a live. Você sabe que essa live foi pedida, né? Eu recebi Foi. muitos direct pedindo para fazer uma live com a Vivi, porque souberam que eu era sua amiga e falaram, chama a Vivi, que a Vivi é igual eu, né? Fica só por trás da mesinha, não aparece também, é que eu também não gosto de aparecer. Morro de vergonha. Eu também, amiga. Muito obrigada, viu? Se despede do pessoal aí. Um beijo no coração de todas as mamães. A gente sempre se coloca à disposição aí para ajudar no que for preciso. Se tiverem dúvidas, se precisarem de ajuda, podem entrar em contato, que a gente está à disposição para ajudar. A gente é uma rede de apoio, né? A gente precisa dessa rede de apoio, na verdade. Ontem mesmo eu fui dormir, acho que era pertinho de meia-noite, conversando com a mãe no privado. E a gente compartilhando o cansaço, às vezes o estresse, a falta de paciência. E eu digo, Jesus me livrou do meus toques de limpeza, porque agora a minha prioridade é sentar com o Rafa, estimular a Rafa, e eu deixo tudo para depois, porque a minha prioridade é desenvolver ele, entendeu? É isso É isso. mesmo. Então tá bom, amiga, dá um beijo no Rafa. Beijo, Vamos marcar beijo mais para bate-papo você. desse com o pessoal, viu? Um Beijo para beijo. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.